Bom dia, doutor Thiago, tudo bem? Eu sou a Kelly, estudante da Univerno. E eu sou a Lara. Vamos começar com as nossas perguntas. Quais são os motivos mais comuns que as pessoas levam até a negociação? Geral, o que chega no Sejusc, via de regra, essa parte de negociação já foi superada. Eles estão aqui para judicializar e, eventualmente, uma composição por meio da mediação ou conciliação. Não saberia te dizer propriamente os motivos que levam eles a negociar, mas se fosse pensar na seara da família, por exemplo, o que leva eles a negociar é justamente a demora do processo judicial. E, de regra, o processo demora bastante tempo, né? E ainda mais, a decisão está na mão de quem? Do juiz. A caneta está na mão do juiz. E quando eu resolvo negociar, a caneta vai para onde? Para uma das partes. Então, essa é a diferença. As partes vão ter o poder de decisão. Então, quando elas percebem que elas podem fazer isso, elas veem que é o melhor caminho. Ao invés de deixar para o juiz decidir, eu vou empoderar e eu vou realizar esse acordo junto com a outra parte. Só que tem que pensar que o acordo não é uma imposição, né? Justamente uma negociação para chegarmos a um acordo, uma autocomposição, vermos o que ambos queremos para a gente então caminhar na resolução daquela situação. É possível recorrer à negociação familiar mesmo se houver uma ação judicial em andamento? É possível, sim. O processo continua tramitando, né? O lado da vara competente para isso, mas é possível que se peça uma suspensão do processo e durante esse tempo é possível negociar e conversarem a respeito de como que eles querem que aquela situação, né, seja resolvida. É plenamente possível. Se chegar ao acordo, pode juntar no próprio processo e aí chegar à homologação judicial pelo acordo que é feito ali entre as partes. É realmente vantajoso usar esse método? Pensa, no caso, ação familiar, o correto seria vir aqui primeiramente? Depende, né? Tem muitas pessoas que, às vezes até, talvez mais maduras, ou relacionamento, que entendem melhor, compreendem melhor esse término de relacionamento, esse divórcio e tudo mais. Essas pessoas, elas já trazem o acordo pronto, muitas vezes. Elas trazem para o judiciário o acordo que elas já fizeram. Por quê? Porque elas compreendem o papel delas na vida dos filhos, compreendem o que é de cada um após o término da relação. É possível recorrer à negociação, com certeza, só que muitas vezes isso não é a realidade. Muitas vezes tem muita briga, muito conflito, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero pagar X de alimentos, não, eu não quero que a guarda fique desse jeito. Então, quando tem um conflito muito grande, a negociação não se apresenta como o meio mais favorável, porque as partes não vão ter ali a maturidade para conversarem sobre aquilo diretamente. Ele já vai para a ação judicial direta. Aí vai para a ação judicial, ou se eles compreenderem que dá para ir no momento de mediação ou conciliação, eles podem entrar com uma demanda pré-processual para conversarem a respeito daquilo antes de judicializar. Isso é possível. A gente não está chegando a um acordo aqui. Ok, mas antes disso, vamos tentar conversar com a presença do mediador, com a presença do conciliador, e aí sim eles podem conseguir resolver. Agora, não conseguiram nem com mediação, nem conciliação, então o juiz vai tomar a decisão lá ao final do processo, vai ter que judicializar. Se é mais vantajoso ou não, vai depender de cada caso. Eu sou defensor, né, da mediação, da conciliação, da negociação, da autocomposição como um todo. Então eu diria, em casos de família principalmente, assim, eu vejo como a melhor opção, com certeza. Por quê? Porque quem sabe com profundidade qual é aquela situação daquela família e o que é melhor para aquela criança, são os envolvidos no conflito, não é o juiz. Com todo respeito ao juiz, com todo respeito ao magistrado, mas ele não pode dizer. O próprio juiz fala que o melhor caminho é, dentro da demanda familiar, a autocomposição. E eles só vão agir quando as partes não conseguem chegar no consenso. Quais são as melhores maneiras de se estabelecer um clima de confiança durante a negociação? Ambas têm que estar abertas a ouvir o outro lado, ou tentar impor o que ela quer. Então, acho que essa mentalidade é o primeiro passo, desse movimento de empatia. Sim. Né? De realmente compreender, a gente está aqui, eu tenho a minha posição, ou as minhas ideias sobre como resolver a situação, e você tem as suas. Mas deixa eu entender as suas. Vamos ver se de repente a gente tem algum ponto em comum. Porque às vezes as pessoas ficam presas, cada uma numa ponta da corda,
e aí eles não chegam a lugar nenhum. Sim. E quando eles começam a refletir mais a fundo, eles percebem que tem muitas coisas em comum. E uma coisa importante que eu sempre falo nas nossas situações de mediação, que as partes elas têm que sair dessa posição de conflito e uma está olhando contra a outra e elas se unirem aqui nesse momento e olharem o conflito de cima. Nós vamos resolver essa situação. Nós estamos juntos, nós vamos nos esforçar para resolver essa situação. Não, a gente não pode se ver como um inimigo dentro da sessão. A gente tem que se ver como partes que criaram essa situação e partes que vão resolver essa situação também. Doutor, como posso garantir uma implementação eficaz do acordo após o fechamento da negociação? Geralmente, tanto negociação quanto mediação e conciliação, para ter essa tomada de decisão, as partes chegaram pensaram sobre isso, construíram isso, a maior probabilidade, é muito mais possível que dentro de uma autocomposição a parte efetivamente cumpra o que se comprometeu do que numa decisão judicial. Porque a decisão judicial ela é imposta. E na autocomposição, as partes chegaram naquele consenso. Então, para garantir o cumprimento do acordo, primeiro, as próprias partes tomaram a decisão. Então, se elas tomaram a decisão, e a mais coerente que a gente pensa aqui é que ela vai realmente cumprir, porque se ela se comprometer, ela vai cumprir. Agora, se eu quero garantir que aquela negociação tenha efeito, é preciso que eu tenha uma homologação judicial, né, para ter força de sentença. Aí, quando eu for executar, fica mais fácil. Né? Já tem força de sentença, só preciso executar. Como é muito comum, isso o senhor já comentou, é muito comum que as pessoas não consigam entrar em um consenso. E provavelmente isso já me ocorreu que as pessoas não conseguiram entrar em um consenso e entrar em um acordo durante a negociação ou até em uma sessão de mediação e conciliação, tiveram que recorrer diretamente à justiça. Quais são os principais motivos que acabam levando as pessoas a não se entenderem? Cada um tem uma visão daquele conflito e cada um tem um pensamento de como resolver. E às vezes essas ideias não se ajustam. Muitas vezes eles caminham até certo ponto, mas dali para frente eles não entram em acordo em alguma questão. Então o processo vai continuar. Se você for olhar, boa parte dos processos continua. O consenso não é uma regra, né? É uma possibilidade. Só que muitas vezes isso não é possível. Os motivos são vários. Às vezes, o que no mundo lá fora as partes estão fazendo? O que de repente, vamos pensar, que vocês perguntaram a questão familiar inicialmente. Vamos pensar que a mãe está impedindo que o pai veja o filho. E isso vem de muito tempo. Eles sentam na mesa aqui para conversar, só que tem essa rusga, essa situação pontual que eles não conseguiram resolver. E aí, naturalmente, o processo continua, porque eles não vão conseguir, às vezes, em uma sessão resolver aquilo. E tem um outro problema, as partes, por mais que o processo vá demorar, muitas vezes as partes pensam, eu quero resolver naquela sessão de mediação. Uma sessão elas acham que já vão resolver, e às vezes não acontece. Aí se elas não chegaram ao consenso em um encontro, em uma ocasião, elas querem que o processo continue. Quando, muitas vezes, poderiam sentar uma vez, irem para casa, daqui uma semana voltarem a conversarem um pouco mais, irem abrindo as possibilidades, muitas vezes isso não acontece. A pressa de tentar, se for pela autocomposição, eu quero que seja em uma só reunião. Não foi, então vamos para a justiça, vamos continuar. Nós sabem elas que levando para a justiça vai demorar o dobro se elas se sentassem em 3 reuniões ali, né? Muito provavelmente o processo judicial vai demorar bem mais. E realmente é o que você fala. E as partes não percebem. E também, muitas vezes, elas acabam dizendo, bom, já que a gente chegou a um acordo, deixa que o juiz resolva. Elas, digamos assim, tiram o peso da responsabilidade delas e jogam para o juiz. Agora para o juiz. Deixa que ele vai resolver e vai dar o melhor. O que não é verdade, muitas vezes. Doutor, a gente agradece a sua disponibilidade. Muito obrigada. E a gente agradece pelos alunos também da nossa equipe. E eu agradeço a presença de vocês também.